Galera, sobre o pênalti, que eu falei que foi um absurdo marcado pro Grêmio contra o Flamengo, eu preciso fazer esse vídeo porque eu vi que muitos torcedores não sabem a regra do futebol, porque a mídia, a imprensa sempre ensinou errado as regras do futebol pro torcedor. Então eu preciso deixar isso aqui bem claro. Quem me acompanha sabe, não tenho medo de ataque, não tenho medo de xingamento, sempre vou falar o que eu penso, e eu só tenho tanto seguidor e tanto engajamento porque as pessoas, concordando ou não comigo, sabem que eu sou de verdade, que eu falo sempre o que eu penso, sem rabinho preso, sem medo. Então eu preciso explicar as regras do futebol, que a imprensa e a mídia sempre ensinaram errado pro torcedor. Um pênalti, quando tem um toque na mão, ele só pode ser marcado de acordo com as regras da FIFA em duas situações. Primeiro, quando a mão é proposital, tá? E não foi proposital, nitidamente. Segundo, quando há um movimento antinatural, ou seja, o jogador muda o seu movimento para bloquear a bola com a mão. Também não houve um movimento antinatural. Ayrton Lucas estava correndo, ele dá uma desacelerada e aí abre o braço para desacelerar. Não houve movimento antinatural. Então não é pênalti. Só que a imprensa e a mídia sempre ensinaram para as pessoas: se o braço estiver aberto, é pênalti. Não é. Não é. Então, claro, muita gente vai ficar falando, pilhado só porque é contra o Flamengo. Já falei isso aqui várias vezes em outras situações. Eu entendo quem quer xingar, eu entendo quem quer brigar, e eu não fujo. Nunca fugi. Agora, é minha obrigação, como um cara de verdade e da mídia, um dos poucos remanescentes da mídia que são de verdade, sem ser personagem, sem querer acobertar CBF e comissão de arbitragem, que estou aqui para falar a verdade. Braço aberto dentro da área, se não tem intenção, se não é movimento antinatural, não é pênalti. Então preciso ficar bem claro e para as pessoas saberem, porque a mídia, a imprensa, os comentaristas de arbitragem, às vezes fazem as pessoas terem uma impressão errada da regra e concordar com lances absurdos como esse de ontem. Dela Cruz agrada contra o Grêmio. Saul mostra que joga pra caraca. Jorginho usará a data FIFA para repor as energias e voltar voando. E Felipe Luiz espera retorno de Eric Pulgar já na primeira partida contra o Estudiantes pela Libertadores. Nico Dela Cruz, joga bem, não sente lesão e agrada internamente no Flamengo. O uruguaio fez uma partida muito dinâmica, correu pra caraca e deu ritmo ao meio-campo rubro-negro. Após sua saída e entrada de Everton Araújo, o desempenho do meio-campo do Flamengo caiu demais. Felipe Luiz espera que Pulgar fique à disposição para as quartas de final da Libertadores contra o Estudiantes no dia 18 de setembro. O prazo inicial era outubro, mas o Flamengo usará a data FIFA para abreviar o retorno do chileno. Outro que usará a data FIFA para recuperar a musculatura é o Jorginho, o homem que joga de terno. Esse vai voltar voando. Saul mostrou contra o Grêmio que realmente é diferenciado. Só tapa de primeira. Que visão de jogo. A cada dia ele adquire melhor forma física e ritmo de jogo. Pessoal, vamos ver agora aqui uma asneira, né? Que o Elia sempre só fala bobagem. Falou sobre o pênalti, foi almoçado pela Ana Paula e pelo Nicola. E ainda falou o seguinte sobre o voz-voz do Felipe Luiz. Fica até o final do vídeo que vocês vão ver. Não é na minha opinião, porque eu gosto de trabalhar com dados. Sim, ele é um árbitro que sempre está presente nas designações. Mas se a gente for pegar o histórico do Zanovelli, ele é um dos profissionais que mais é acionado pelo VAR para checar e ter uma segunda visão. E o VAR não chamou ele. Então, se você está falando de preparo físico, e aí eu gosto quando você fala assim, preparo físico é importante? Fundamental. Mas eu tenho que ter o preparo físico e saber utilizar desse preparo físico com um bom posicionamento. Lamentavelmente, o Paulo Zanovelli não possui bom posicionamento e a gente pode assistir um jogo junto e eu traçar uma linha de análise com você para justificar o que eu estou falando. Então, assim, não, ele não é um dos melhores. É um árbitro FIFA, sim, pela Federação FIFA dos Mineira, mais escalados, mas que não vem vivendo, mas que não vem vivendo um bom momento. Agora, não vive um bom momento e é sempre escalado? Dentro do que... Também não quer dizer nada. Aqui eu não tô defendendo nem A nem B, o que eu tô querendo dizer. Dentro da instrução FIFA, esse lance não seria marcado como penal. Dentro do que a gente vê, e aí eu concordo com você, das ocorrências que já aconteceram no nosso campeonato, da marcação
se aceita a marcação desse penal. Não é que se aceita, é pênalti, porque eu não posso, Ana, eu entendo perfeitamente que você tem um critério para a FIFA e um critério para o Brasil. O que você não pode eu vou pênalti. Se eu estiver jogando contra o Flamengo, eu vou apitar esse pênalti. Se eu estiver jogando contra o Palmeiras, eu vou apitar. Claro, eu vou apitar. Jamais. Eu vou apitar esse pênalti se eu estiver jogando contra o Corinthians. Então, eu não posso vir aqui, se eu vou apitar esse pênalti contra qualquer adversário, eu não posso vir aqui dizer que não foi pênalti. Elia, mas não posso, porque eu vou apitar esse pênalti de acordo com a determinação da CBF em todos os jogos. Agora... Então, se eu vou apitar esse pênalti em todos os jogos, foi pênalti. Ótimo, mas agora você está falando sobre a questão de critério. O que nós estamos trazendo aqui e o que eu estou tentando... Não, você quer mudar o critério. Aclarar ou esclarecer? Não, pelo contrário. Foram 9 anos de instrução dentro do Código Internacional e acabei de fazer um curso de reciclagem há 4 dias atrás. Entendo. Não. É trabalhando instrução e a minha preocupação aqui é educar quem está nos assistindo. Então, jamais, primeiro, eu não estou colocando aqui em xeque a idoneidade do árbitro. O que eu coloco para a gente refletir, como você abriu o programa falando da reflexão, quais são os critérios adotados pela arbitragem brasileira? Esse é um ponto de atenção. Eu sou favorável que a gente siga as diretrizes da FIFA a ferro e fogo. Por quê? Mas aí você precisaria ser a comandante da arbitragem. Não, porque aí eu tenho um amparo legal. Eu tenho um exemplo. Se a gente pegar o Mundial de Clubes, o lance do jogo do Fluminense, que a gente não tem a imagem aqui agora para fazer um comparativo, a gente vai ver que a semelhança das jogadas são muito parecidas. Então, se a gente usa como parâmetro a diretriz da majoritária, da mãe, né, como a gente fala que é FIFA, e aí vem as confederações e federações, talvez tivéssemos menos problema. Mas agora a gente também sabe da nossa cultura, a gente entende que aqui analisamos talvez de outra forma e tá tudo bem. Agora, não é que analisamos de outra forma. Agora, o que há é importante? Indicação de marcação de pênalti toda vez que a jogada acontecer. Exatamente como o Maracanã, bola na mão e não foi marcado. Não foi marcado. Pênalti. Então a gente tem que pegar o lance. Você disse agora há pouco, todos os lances. Tem que ser todos os lances marcados. Não acontece. Uma bola ainda mais na mão não foi marcado. Eu não tô aqui defendendo da não marcação. Se a mão tá aberta como foi, precisa ver se o lance tá você faz. Você que tá dizendo. Vou te mostrar o lance você depois. Que tá dizendo, o que a gente está trazendo, Elia, aqui, e eu não gosto dessa coisa de ter que fechar a questão. Não. A gente está trabalhando a questão educativa. Se esse lance é pênalti, e a gente aceita como pênalti, todos os lances similares a esse devem ser marcados. O que eu estou trazendo aqui é que, lamentavelmente, agradeço a você, Nicola, muito obrigada por me ajudar. Inclusive, esse lance de fato aconteceu, e é parecido, é que lances semelhantes não são marcados. O lance do Flamengo foi mais claro, mais evidente do que esse. Não me lembro, e esse, eu gente, não posso acreditar. Um ponto de atenção. Pareceu claro. A mão não está indo ao encontro. A mão do jogador defensor está descendo. Mas a Ana não bola disse que bate não é pênalti, na ela disse que no Brasil esse pênalti é compreendido. Mas você está traduzindo ela? Não, ela te mostra que o movimento é natural, ele está trazendo. Ele está descendo. Mas eu não posso fazer nada. Esse movimento. Isso é consideração. Esse movimento com o braço aberto, mesmo que eu esteja tentando descer, o inferno está cheio de gente com boas intenções, mas Elia, não adianta. A questão é ele essa. Ele está tentando descer, mas ele impede que a bola possa chegar no André, que é atacado. Esse braço não está aqui. Ele assume o risco. Esse braço não está aqui. Ele assume o risco. Tá aqui. Mas não está colado o corpo. Esse braço não está colado, ele está aqui. O braço não está colado. Tá voltando. Quando você... E outra coisa... Quando é que eu assumo o risco? Eu não vou discutir. Quando eu me lanço na bola. Ele assume o risco. Quando eu me lanço na bola para bloquear. Ele assume o risco. Olha, aqui no Brasil, isso é pênalti em qualquer jogo. Então, não vamos... Ele está dizendo esses lances do Atlético, que eu não me lembro, mas, de qualquer maneira, eu já vi vários lances do Campeonato Brasileiro parecidos com esse e todos foram marcados penalidade máxima. Então, aqui no Brasil é pênalti. O que eu não acho que a gente deva perder tempo é com aquilo que é pênalti aqui no Brasil. Ponto. Não é pênalti na FIFA. Ponto. Mas a FIFA não está determinando o critério de arbitragem aqui no Brasil. Ela dá a diretriz para ser seguida. Mas não cabe determina. Ao país seguir ou não. De qualquer maneira, acho que é interessante que a gente fique com isso na cabeça. Que a gente fique com a ideia de que, olha, pênaltis como este que aconteceu... eles terão que ser marcados sempre. E agora eu vou ficar atento em todos os jogos. Por quê? Porque eu acho que isso é pênalti e aqui no Brasil é pênalti. Então,
vamos marcar todos parecidos com este, para que a gente não tenha mais que discutir. Por quê? O árbitro marcou no campo e o VAR não recomendou. Então, é pênalti. O árbitro marcou em campo, decisão de campo, e o VAR não recomendou. Ou seja, não teve recomendação do VAR, olha, acho que você deveria Mas olhar. o fato do VAR recomendar, Elia, primeiro, o fato do árbitro marcar no campo ou não quer dizer que ele acertou. Segundo, o VAR recomendar ou não também não quer dizer que o VAR acertou. Mas são dois erros A gente precisa tomar cuidado grandes, com né? algumas afirmações. A gente precisa tomar cuidado com algumas afirmações. A gente pode entender e aceitar que esse braço estava um pouco aberto e isso dar a justificativa para aceitar a tomada de decisão do árbitro. Até aí eu estou com você. Agora, dizer que ele acertou porque o árbitro não recomendou, isso é um equívoco. Não, ele acertou porque essa é a recomendação. Esse tipo de jogada aqui no Brasil é pênalti. Por isso ele acertou e por isso o VAR não recomendou. Tenho minhas dúvidas. Mudança. Não, essa é a recomendação. Eu aceito a marcação, mas eu não cravo que acertou. Par ou ímpar? A gente tem dois técnicos, um vai pro meu time, o outro vai pro seu. Você ganhou o par ou ímpar e você tem o direito de escolha. Você tem Vojvoda e Filipe Luiz. Você escolhe quem? Vojvoda. Mas não penso 30 segundos. Mas eu não penso 30 segundos. Você tem uma ideia de que o Filipe Luiz seja muito melhor do que ele é. Um técnico que só tem um modelo de jogo. Um técnico que o Vojvoda também só tem um modelo de jogo. Não, você está enganado. Vojvoda joga reativo. Vojvoda tem vários modelos. Joga reativo sempre. Não, senhor. Ele quando jogou a Copa do Nordeste, foi campeão da Copa do Nordeste, foi propositor. Você não vê jogo. Você não vê. O Vojvoda joga contra adversários menores, ele é propositor. Adversários maiores, ele é reativo, porque é inteligente. O Abel Ferreira chegou no Brasil reativo e foi campeão jogando reativo, é que vocês têm pouca memória. Há 5 anos, quando o Abel Ferreira chegou, ele montou um Palmeiras reativo e foi campeão jogando no contra-ataque. Depois que ele foi evoluindo e o Palmeiras, claro, com um talão de cheques de 60 páginas, foi sempre contratando. Total. Porque o Flamengo podia ter feito uma série de gols. Eu faço a pergunta para vocês. Quem é que se arrisca a responder? Tem alguém para bater o Flamengo no Campeonato Brasileiro? Acho que não tem. Acho que a briga até o final será entre Flamengo e Palmeiras. Os dois melhores elencos, os clubes com melhor dirigidos, melhor administrados, que têm o maior poder de contratação. O Palmeiras investiu 700 milhões nesse time, mas faturou mais de 900. Sabe quanto o Flamengo gastou nessa janela? 277 milhões. Então, olha aqui, ó. Sem grana não se faz futebol. Os jogadores. Saúl, Emerson Royal, Samuel Lino, Carrascal. 277 milhões. Agora eles não me falam quanto é que botou no bolso. Sim. Que foi o Wesley embora. Agora veja aqui. Gastou 277. Trouxe esses caras todos. Sabe quanto botou no bolso? 475 milhões. Isso é gestão. Sim. Acabou de assinar um patrocínio de 265. Olha aqui, agora vendeu Wesley, Gerson, Lohan, Matheus Gonçalves, Alcaraz, o Vitor Hugo foi pro Santos e já tem mais 2 ou 3 que também já vão. Sim. Então ele faz tudo isso, consegue praticar esse futebol e ainda bota lucro no bolso, cara. O Flamengo é o melhor elenco da América do Sul, na minha opinião. Isso não significa que vai ser campeão da Libertadores, vai ser campeão brasileiro. Mas pra mim, cara, todo jogo, domingo saiu Plata jogando, né? Plata, Pedro e Samuel Lino. No segundo tempo, ontem não entrou o Everton Cebolinha, mas no outro jogo entrou o Samuel acho que ficou. Luiz Araújo, Bruno Henrique, né? E tem o Everton Cebolinha no banco. Esses 3 atacantes que entram depois, ou que entraram depois, eles são titulares da maioria dos clubes brasileiros que estão disputando a Série A. Esse é o gol do Flamengo, a jogada do Pedro com a Arrascaeta. A Arrascaeta voltou à grande fase. Sim. Você vê a tacada que ele dá. Essa é a defesa. O Samuel Lino jogou até o fim, viu? Jogou então, eu falei, não saiu. Olha o goleiro do Grêmio. Volpe, herói. Thiago Volpe. Fez uma partida da vida dele. Essa foi uma das grandes defesas do campeonato. 2 defesas no lance só, ainda tirou por baixo para o Arrascaeta não poder aproveitar.
E vai seguindo o lance, e a defesa do lance do Pedro. E o Grêmio, mas o Grêmio foi aquele Grêmio lutador. Mas o Flamengo dominou até que veio o lance do pênalti, que estava atrasado na bola, o lateral do Flamengo. Mas teve tantos outros lances, eles foram muito econômicos nos lances. A pergunta vale para todo mundo. Grande favorito do campeonato? Sim. Para o Bodão, o Palmeiras. E o Cruzeiro? Cadê o Cruzeiro nessa história? O Cruzeiro é o segundo colocado. O Flamengo joga com o Palmeiras e o Cruzeiro em Flamengo casa. e Palmeiras. Flamengo Você falou Flamengo e Palmeiras. É que você não botou o Cruzeiro. Não botei. Você está bem lá em Belo Horizonte. É pelo que os times estão jogando. Flamengo e Palmeiras, pelos elencos. Falei. Então, eu acho que Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Eu acho. Mas favoritismo total pro Flamengo. Flamengo, primeiro, que eu acho que do jeito que está a pontuação, a decisão vai ser nos confrontos diretos. O Flamengo ganhou do Palmeiras no Allianz Parque e vai jogar com o Palmeiras no Maracanã. O Flamengo perdeu do Cruzeiro lá e vai jogar com o Cruzeiro no Maracanã. O Palmeiras perdeu do Cruzeiro lá e vai jogar com o Cruzeiro no Allianz Parque. Só que nesse desenho, vamos supor... É importante isso que ele está falando, desse mando de jogo. Que é assim, olha todos os jogos que tem pela frente, tanto o Cruzeiro, o Palmeiras e o Flamengo. O Flamengo vai ganhar a maioria, concorda? Vai empatar um pouquinho, vai perder um pouquinho. O Palmeiras é a mesma coisa. Então essa pontuação vai ser difícil de ter mais distância, jogando com os outros times. Então o confronto direto vai tirar alguém da competição. Os confrontos diretos dos 3 primeiros colocados, todos são no Maracanã. Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. Casão. Espera um pouquinho, deixa eu dizer outra coisa. Flamengo e Palmeiras tem que jogar em Mirassol. Pessoal, a gente vê aí, né, o quanto a mídia é sensacionalista. Essa fala do Eli aí só mostra assim, cara, a mídia, eu acho que as televisões, quando contratassem os repórteres, tinha que chegar assim, ó, reunião. Perdão, vocês têm que ser realistas, você não pode ser clubista. Cara, se ele torce para outro time, máximo respeito, véio, entendeu? Mas tem que falar. Por exemplo, eu tô pro Flamengo, aí tem um lance, o Vasco joga contra qualquer outro time lá e tem um pênalti pro Vasco. Por que eu vou dizer que não foi pênalti se foi, velho? Só porque eu tô torcedor do Flamengo? Não existe isso. Clubismo é horrível, velho. A mídia tá muito clubista ultimamente, não falam a verdade, é horrível. E a janela de transferência, né, das principais ligas da Europa encerrou. Mas o Flamengo ainda não descarta, né, negociar alguns jogadores nos próximos dias. No fim da fila, nomes como Michael, Everton, Cebolinha e Juninho despertam interesse de outros clubes, né? E eles podem deixar o clube, segundo o GE, né? Sem espaço com o técnico Felipe Luiz, Michael é a principal pendência, no jogador que ficou quase 2 meses sem ser relacionado, voltou a aparecer na lista contra o Grêmio, no último domingo, mas não saiu do banco. Dono de um alto salário, né? O Flamengo avalia negociá-lo, mas o vencimento tem afastado o interessado. É muito alto o salário, cara. Esse cara vai pular para a Arábia e vem com salário absurdo. E aí fica difícil, né? O Flamengo manter ele sem jogar e pagando um absurdo. Quando trouxe, ele foi mais no impulso. Michael, primeira passagem dele, ele foi embora. Tem que agir na razão. Acho que agora com essa diretoria aí, não vai mais. Tem que estar fazendo essas contratações, né? Contratação boa foi o São Belino, cara. São Belino. E o Saul. Cara, tu é louco. E já o Cebolinha também perdeu espaço, né? Com a chegada de Samuel Lino. Relacionado em 12 jogos, o atacante entrou em campo em 6 oportunidades. Fez até o gol contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, né? Mas foi para... Assim, não foi uma coisa que tirou ele do final da fila das prioridades, né? E por fim, né? O último da lista é o centroavante Juninho, contratado no início do ano para ser reserva imediato de Pedro, né? O atacante não conseguiu se firmar, salientando para ser reserva do Pedro, ele não conseguiu se firmar como reserva. Agora imagine a que nível a gente chegou do futebol, cara. O cara é contratado para ser reserva e o cara não consegue ser um reserva. É complicado, viu, velho? Não é uma crítica direcionada ao Juninho, até porque não foi ele que pediu para vir, né? O Flamengo foi atrás dele, né? Lá onde foi? Azerbaijão, né? Azerbaijão, onde ele tá, acho que é complicado. Tem contratações que às vezes não faz sentido. Parece que o Conselho Deliberativo, parece que não sei se foi o Boto, será que o Boto ia fazer essa contratação? Não sei. E o Flamengo é líder do Brasileirão, né? E volta a campo no próximo dia 14 às 16 horas, né?
contra a Juventude no Alfredo Jaconi pela 23ª rodada do Brasileirão, né? E agora é a data FIFA aí, né, pessoal? E o Matheus Gonçalves, como vocês viram aí, foi vendido. Matheus Gonçalves foi vendido para o Al Ahly, né? Com uma venda muito boa para o Flamengo, né, pessoal? Vai dar uma grana boa, né? Vai dar uma graninha boa para o Flamengo aí. Mas o Flamengo vai lucrar em cerca de 57 milhões, né, de reais com a venda do Matheus Gonçalves. Cara, é um lucro absurdo, né? Para o Flamengo não é muita coisa, mas para muitos times isso aí salvaria a receita por 5 meses aí de repente, beleza? O Flamengo chegou num patamar absurdo, né? Flamengo e Palmeiras aí tá num patamar absurdo no futebol brasileiro. Pessoal, por hoje é só. Estamos de volta mais tarde, se Deus quiser. Tem pouca notícia, que agora os jogadores estão de folga, o time está de folga, não está tendo treino, e aí não vai ter muita notícia, né? Mas o que a gente puder aqui trazer, a gente vai trazer para deixar vocês regados de notícia, beleza? Voltando aí, o Elia é deplorável, o Elia, assim. Então até, você acha que ele tem algum problema psicológico, não sei, porque não faz sentido nenhum ele tá perseguindo o Flamengo e o Felipe Luiz desse jeito. Pô, os caras nunca fizeram nada para ele, cara. Mas acho que isso é mal contra o bem mesmo, estranho isso, eu não entendo nada sobre isso. Eu não consigo entender alguns tipos de jornalista, pessoal.